Oi, essa é a parte 2 do vídeo de Geometria Sagrada, do número, da questão do número. Nós mostramos o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. E eu queria comentar só uma última coisa aqui, antes de passar para o Trivium e Quadrivium. Nos meus cursos de desenho, eu dava isso aqui, foi uma coisa que eu montei, né? Esse aqui seria o delta das emoções. Delta é esse triângulo. É o triângulo das emoções. No seu rosto, quando você está estável, é tudo horizontal. Se você fica com raiva, todas as setas apontam para o nariz. Os olhos se cerram e apertam, as sobrancelhas e a boca se aperta, tudo aponta para o nariz. Quando você está com medo, tudo se afasta do nariz. A boca abre, os olhos arregalam, as sobrancelhas sobem, tudo vai para longe do nariz. Quando você está sorrindo, tudo faz curvas para cima. Vê que são figuras geométricas, a linha apontando para o centro, a centrífuga saindo do centro, a indo para o centro, aqui as ondinhas subindo, na tristeza as ondinhas descendo, os círculos descendo. As emoções mais complexas, o desprezo, a arrogância, a petulância, elas tomam formas mistas. Combinações dessas formas originais. Se você aprender que todas as emoções do seu rosto estão nesse triângulo, olho, sobrancelha, olhos e boca, e que o nariz é o ponto central, você vai entender a placidez, a raiva, o susto, o medo, a alegria, a tristeza e todas as invariáveis combinações depois. Aqui tem mais combinações desse padrão. E isso aqui é uma parte importante. Quando você fala de geometria fragada, você está falando da estrutura do seu próprio corpo. Se a matemática é o pensamento da ciência, que ela implica em explicar a ciência por meio da matemática, então, antigamente, na época do Trivium e Quadrivium, na época das ciências clássicas, dizia-se que a matemática era o pensamento de Deus. Isso vai se desenvolver na mecânica quântica hoje também, essas questões sobre presença, consciência e sobre o observador e o objeto observado. Tem muita coisa, teorema de Gödel, um monte de coisa que podia se falar, mas vai ficar muito longe. Eu queria falar uma coisa, olhe bem para esse pedaço, essa parte. Isso em aula é usável, isso funciona, não tem como você errar isso. Se você olhar em cima da sua sobrancelha e embaixo do seu nariz, onde está o bigode, não é em cima do nariz, é embaixo do nariz, não é na sobrancelha, é em cima da sobrancelha. E você for, eu estou fixando minha mão, fixando meus dedos. Se você for girando, como se fosse fazendo um corte, é a proporção exata da sua orelha. Oh! Descobriu o Brasil. Descobriu o fogo, Caramuru. Essa é uma regra que vai estar no seu corpo, no meu corpo, no corpo dela, no corpo dele, no corpo daquela criança, no corpo daquele velho, em todos os corpos humanos. É o design. Design, desígnio. Foi escrito que fosse assim. Desígnio, dio, signo. Um signo de Deus, uma assinatura de Deus. No Talmud dizem que quando você estava na barriga da sua mãe, um anjo veio e ele te contou a sua missão. O que seria a carta astral, o mapa astral, que é o mapa que te guia na vida, na astrologia, ou a carta astral, a carta que Deus te deu sobre a sua missão. Ele disse tudo o que você tinha que fazer. E aí ele fez e foi esticando o dedo na sua direção e apertou o seu lábio. Então, todo mundo que embaixo do nariz tiver um vinco no lábio, o anjo disse qual era a missão. O livre-arbítrio vai fazer que ele escolha ou não essa missão. Outra regra de... Cumpri-la ou não, né? Cumprir ou não a missão. O que foi? Não, só deixar a capa do livro, o De Magistro. De Magistro, do Santo Agostinho, é ele falando com o filho. E, voltando para cá, se você dobrar o seu braço assim, essa dobra do braço e essa linha que segue o braço até aqui, a linha do outro braço, do antebraço e o braço, esse pedaço aqui é exatamente o seu pé. É o tamanho do seu pé. Se quer escolher um sapato na loja, não precisa ficar calçando, põe aqui. A menos que o seu peito do pé seja muito alto. Tirando isso, você tem o tamanho do seu pé certinho. Esse seria o desígnio, o desígnio, essa regra, o segmento áureo, esse padrão de proporção eterno que está em todos os humanos. Uma última coisa, tem milhões de regrinhas assim, essa ponta desse dedo vai chegar no meio do meu fêmur se eu ficar em pé reto e assim por diante. Em pé dá para explicar umas outras 10 regras dessas, mas uma última regra que você vai gostar e você vai usar para provocar as pessoas em volta em piadinhas de salão. Se você pegar a ponta do meu dedo médio e calcular aonde ele encosta, você tem o comprimento do seu pênis. Sim, esse é o comprimento do meu pênis. Também é a profundidade da vagina delas.
Então você sabe como um homem ou como uma mulher. Esse eles vão usar como tem cara já fazendo lá na hora. Oh, meu Deus! Você tem o comprimento em ereção, tem o comprimento do seu pênis ou a profundidade de uma vagina, em dilatação também. Então, essas regras estão em tudo e em todos. Então, a assinatura de Deus seria essa marquinha do dedo do anjo, de você saber que você tem uma missão. Se você não quiser fazer essa missão, aí você resolve depois no inferno, na porta do inferno. E essas são as questões de geometria sagrada, a questão de Pitágoras do número, a questão da guia do espaço sagrado, arquitetura sagrada e da própria geometria sagrada. Todas essas regras do número são regras de proporção. O segmento áureo, o segmento de ouro, o segmento sagrado, o signo, o desígnio, o desenho. Aliás, desenhar é seguir o desígnio, ter o dom de Deus, o signo de Deus, o sinal de Deus do desenho, da arte, de você criar como Deus cria, você é um eco da criação divina. E agora minha esposa vai falar do trívio e quadrívio e de um negócio estranho chamado Fibonacci. Ixi. Essa é Ivani Cevaroli. Oi, gente. Minha esposa, atrás dela tem um copo d'água. Então, só para entender a importância da coisa, né? Então, os gregos dividiam a educação, né, em duas partes, né? Para você aprender outras coisas, primeiro você tinha que dominar a linguagem oral, que está aqui que eles chamavam do trivium, que é a retórica, lógica, né? Ele chama, que é a parte das artes liberais, né? E aí tinha a linguagem dos números, né? Para você conhecer o universo, para você conhecer o mundo, você poder medir o mundo e estabelecer relações e proporções, né? Então era o quadrívio, né? Que tinha aritmética, geometria, música e a cosmologia, né? Então aqui a gente está falando dos números, né? Então, assim, eu queria falar do Fibonacci. Fibonacci, mais tarde, ele estrutura, né, uma coisa que os gregos conheciam, né? Os gregos, eles já tinham observado na natureza padrões de crescimento, né? Aqui tá muito pequenininho, mas... Eu vou dar o zoom. Aqui, ó, né? Como as coisas crescem. Dá um print nisso, rápido. Você que está assistindo, dá um print nisso. Isso, então... e aí, assim, o Fibonacci, estudando com a perfeição, né, a geometria perfeita e tal, ele estabelece uma sequência, né, para você construir, que ele observou na natureza, nas construções antigas, e ele descobre o padrão, que é chamado, então, né, que a gente conhece em artes como a sequência Fibonacci, né? O que é isso, né? É isso aqui, ó. Aí, do colorido é mais bonitinho. É melhor aqui, né? Então, assim, para você ter uma... Senta aqui, então, senta pra cá. Uma sequência... Para você ter assim uma proporção áurea, uma proporção de beleza, tal, né? Então você começa, a sequência Fibonacci numericamente 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, né? Então como é que é? O princípio é que você coloca uma forma geométrica, né, o quadrado, uma forma assim, a forma simples do quadrado, e você repete ela e você vai começar um padrão. Então você tem um quadrado e outro quadrado, não importa o tamanho que eles tenham, né? Você pode estabelecer isso se você for pintar ou desenhar, né? Ou mais complicado, você imaginar, né, isso numa tela, mas tudo bem. Então, assim, você tem um quadrado, do lado você coloca outro quadrado. Então, é 1 e 1. E aí, assim, se eu pegar, né, eu repito, agora são 2. Então, eu vou fazer 2 por 2. Eu tenho um outro quadrado maior, né? Aí, eu vou fazer, ó, 2 mais 1, 3. Então, eu vou colocar um quadrado aqui de 3, né? Então, 3 mais 2, 5. Aí eu vou fazer o quadrado de 5, né?
Então, 5 mais 3, né? 8, né? Eu bato aqui, ó. Aí eu vou fazer o quadrado de 8. E se eu fosse continuar, eu posso continuar isso com 8 mais 5, 13. Vou fazer o quadrado aqui e assim por diante, né? Então, assim, ele observa esse padrão, além de em coisas naturais, você pode... Abre a folha, é mais fácil. é mais fácil. Isso está no Partenon, né? Essa proporção áurea que é do grego antigo está no Partenon, né? E já mais tarde, né, Leonardo da Vinci vai fazer, por exemplo, a Mona Lisa, que tem esse padrão, né, de beleza, de proporção. Então, assim, como é distribuído o rosto dela. Quer falar isso. mais alguma coisa do trívio e quadrívio? Assim, uma maneira simples que eu usava em fotografia, nas aulas de fotografia, era você dividir, né, o visor da câmera em 3 partes, mas que não é exatamente, né, a sequência de Fibonacci. Ó, se você observar, ela não essa linha não está no meio e nem no terço, né? Ela tem uma outra proporção, mas dá para você mais ou menos, né, aproximar, porque daí você vai fazer, você imagina a linha, né, um pouco deslocada do centro do visor, né, do vertical, um pouco deslocada para a direita, para o lado direito, né, e você posicionar o teu assunto, né, a partir desses cantos, né? Mas isso O que é assunto? O assunto é o que você está fotografando, né? É a sua figura, né? Eu devia ter uma coisa aqui, mas mais tarde eu pego um vídeo e mostro isso. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Para não complicar, não deixar muito... Então, acho que deu para aproximar, para entender, né? Podia ter falado mais coisas. Sempre tem mais coisa. Eu tô aqui ainda.